pós-graduada em pedagogia, tem pós-graduação em administração escolar, psicopedagogia e psicologia. E hoje eu vim trazer para vocês aqui, por compartilhar um pouquinho da minha experiência nessa área, né? Conversar um pouquinho com vocês e ver se eu consigo passar um pouco dessa experiência, né, que a gente tem nessa área da psicologia. Mas eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar essa questão da psicologia da criança numa história. Bom? Deu certo? Vamos lá. Essa história, pessoal, é a história do cachorro e do coelho. É um pouquinho daquilo que a gente passa pela vida. E vamos ver se vocês descobrem aí o desenrolar da história e ver se isso aí cabe um pouco da nossa experiência. O filho de um vizinho disse que queria um animal, o outro também. Daí, o primeiro vizinho comprou para os seus filhos. Já o outro achou melhor comprar outro tipo de bicho. Vocês imaginam que bicho ele comprou? Pelo começo da história, o cachorro. Se um comprou o coelho, o outro comprou o cachorro. Aí, olha aí, acertaram, parabéns. Aí, eles começaram a conversar. Essa história não vai dar certo de comprar um cachorro e um coelho, porque o seu cachorro vai comer o meu coelho. E aí nós vamos brigar. Então é melhor a gente desistir. Mas aí o outro disse assim: de jeito nenhum. Imagine, o meu pastor é filhote. Eles vão crescer juntos, vão ser amigos. E ele não vai comer o seu coelho. E aí, parece que o dono do correio, do cachorro, tinha razão. Juntos cresceram e ficaram amigos. Era normal ver o coelho brincando no quintal do cachorro e vice-versa. O coelho brincava com o cachorro no quintal do vizinho e o outro também. Só que um dia, a família do coelho foi passear. Passar um final de semana em uma casa de praia. E o coelho ficou sozinho. E aí, vocês acham o que aconteceu? Alguém tem uma ideia? Será? Vamos ver. Alguém tem mais outra ideia do que aconteceu? Vamos ver. Estão dizendo aí que o cachorro vai comer o coelho. Vocês concordam? Não vai comer. Quem acha que vai comer ele no braço? Quem acha que não vai comer? Gente, assim não fala. Então tudo bem. Vamos ver, né? O que vai acontecer? Domingo à tarde, o dono do cachorro e a família tomaram um lanche. Quando, de repente, entra o pastor alemão na cozinha. Olha a cara dele, Pasma, trazia o coelho entre os dentes, todo imundo, arrebentado, sujo, cheio de terra entre os dentes, morto. Quase mataram o cachorro de tanto agredir. Parece que ele tem razão, viu? O cachorro descobriu e estava todo ensanguentado e morto. E a família desesperada, né? Bateu no cachorro. E eles ficaram se perguntando. Dizia o outro: o vizinho estava certo. E agora só podia dar nisso. Mais algumas horas e o vizinho vai chegar. E o que é que a gente vai dizer? Que o nosso cachorro matou o coelho. Bem que ele tinha razão. O cachorrinho, coitadinho, chorando lá fora, lembrando dos ferimentos, né? Ele batendo tanto no pobrezinho, ele ficou lá soluçando no cantinho dele. Já pensaram como vão ficar as crianças, as donas do coelho? Não se sabe exatamente quem teve uma ideia, mas parecia a ideia ideal. Vamos lavar o coelho, deixar ele bem limpinho e depois a gente seca ele no secador. Coloca ele na casinha e assim até perfume colocar no animalzinho. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. Logo
Ouve-se os vizinhos chegar. Notaram os gritos. Descobriram. Vixe, agora. Não passou nem 5 minutos e o dono do coelho veio e bateu lá na porta. Parecia que tinha visto um fantasma. O que foi? Que cara é essa? Estavam dizendo lá o dono do cachorro, né? Como se não soubesse que estava acontecendo nada. O coelho. O que tem o coelho? Morreu. Olha a cara. Ainda hoje à tardinha ele parecia tão bem. Olha, mas ele morreu foi na sexta-feira. Na sexta? Foi. Antes de viajarmos. As crianças o enterraram no fundo do quintal. E agora apareceu. A história termina aqui. E o que aconteceu depois não importa. O que nos importa aqui é esse grande personagem da história, o cachorro. Imagine um coitado, desde sexta-feira, procurando em vão por aquele seu amiguinho de infância. Depois de muito farejar, o cachorrinho descobre o corpo morto e enterrado. O que faz ele? Provavelmente com o coração partido, desenterra o amigo e vai mostrar para os seus donos, imaginando os donos que vai ressuscitar o coelho. E o ser humano continua o mesmo, sempre julgando. Eu quis iniciar esse momento com essa historinha, porque ela cabe no nosso momento. Na nossa vida, nós encontramos o tempo todo com amigos e a gente tira as nossas conclusões, não é verdade? As nossas crianças também estão fazendo amigos. Uma escola, a coisa mais importante que o seu filho tem são as amizades que ela carrega. Porque o ensino é importante também, só que ela vai ter muitas oportunidades durante a vida toda para aprender. Mas as amizades que ela faz, o relacionamento que ela tem, isso ela não encontra em canto nenhum, a não ser na escola. Então, vai também uma grande dica, né? Para que a gente possa saber ouvir. Uma das características mais importantes da sabedoria é ouvir. Ouvir os nossos filhos, apoiá-los diante de qualquer questionamento, ser amigo deles, né? Não tirar conclusões precipitadas. Outro ponto importante, e aí a escola se coloca de mãos abertas para os pais, é também dar a oportunidade de ser ouvida. Às vezes acontece determinado problema na escola, porque acontece em todo canto. E é importante que a família recorra à equipe gestora, ou à direção, ou à coordenação, né? Para saber de fato o que aconteceu. Por quê? Porque se a gente não procura, a gente pode correr o risco de fazer igual os donos do cachorro. Bater, e depois a gente tá sem jeito, né? Então, pessoal, a gente vai fazer já uma dinâmica. O pessoal já deve estar mostrando aí as sanduíches chocolates para a gente entender isso na prática. E a pedagogia do afeto, ela nos diz o seguinte: existem 4 pilares que hoje, lembrando que o bombom não pode abrir, viu, pessoal? É para dinâmica, só segura aí, tá bom? Existem 4 pilares importantes para a educação dos meninos no século XXI. E a família, a escola que não se adequar a esses pilares, corre o risco de ficar desatualizada e não conseguindo bons resultados. Primeiro, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a conviver. E quarto, aprender a ser. Tudo que uma criança
criança não aprendeu a conviver, a fazer, conhecer, ela jamais vai aprender a ser. A educação hoje, ela está pautada nessas condições. A criança precisa saber o que é cidadania, ela precisa trabalhar a integração de grupos, saber trabalhar com as diferenças. Ou coisa difícil é saber trabalhar com as diferenças. É difícil em casa, imagina na sociedade. E é aqui a chance que ele vai ter de aprender a trabalhar com as diferenças. Saber trabalhar com interdependências planetárias, com a globalização, saber o que ele tem de novo por aí, é na escola que a criança aprende. E aqui vai algumas dicas, alguns passos para uma educação de qualidade. Primeira dica, é a educação dos filhos que revela a virtude dos pais. Como a minha colega falou, né? Um bom exemplo mostra quem é o filho, através dos pais. Então, a virtude dos pais está na capacidade de educar os seus filhos. E lembre-se, tem uma frase que diz o seguinte: os filhos, eles são uma herança que a gente recebe, não é? E um dia a gente vai prestar conta dessa educação, porque aquilo que nos foi dado nos será cobrado. Se a gente acompanha, se a gente está no dia a dia dos nossos filhos, a gente vai saber responder no futuro por eles. Porém, se eles são entregues, delegados essa educação para alguém, certamente a gente não vai conseguir, né? Acompanhamento da vida escolar, isso aí foi bem batido, né? Foi bem falado. Não se trabalha sozinho, se trabalha junto. E lembrando da valorização dos filhos, porque o que é valorizado hoje é o adulto motivado e competente de amanhã. O aluno, lembre-se disso, decore essa frase. O filho valorizado hoje é o adulto competente e motivado de amanhã. Você quer saber o que vai ser seu filho daqui a 5, 10 anos? Veja o que você está fazendo hoje com eles. E aí, nós vamos criar nos nossos filhos um conceito chamado autonomia. Autonomia é a capacidade que o indivíduo tem de tomar decisões. Por quê? Porque minha mãe acreditou em mim, porque meu pai me ensinou a ter autonomia. Então hoje eu sou um adulto capaz de resolver meus próprios problemas. Sou um adulto dinâmico. É assim que a criança tem que pensar no futuro. Eu sou hoje porque aprendi no passado.
identificação do grupo.